Por exemplo, Ezequiel menciona que Gog liderará as nações na invasão de Israel, mas Deus destruirá os exércitos dos gentios. O profeta Joel, como temos estudado desde o primeiro capítulo, registrou a praga dos gafanhotos como castigo de Deus. Depois conclamou o povo ao arrependimento por ordem do Senhor. Depois ainda profetizou bênçãos e o derramamento do Espírito Santo ao inaugurar uma nova etapa da relação entre Deus e o seu povo. Profecia essa que está sendo cumprida ainda a partir do dia do Pentecostes. Logo em seguida, Joel, conforme o texto que nós vimos no programa passado, e o texto que nós vamos estudar hoje, ele disse que as nações que ameaçavam o povo de Deus, elas seriam julgadas por Deus no vale do Josafá, o vale da decisão. Essa profecia, como anteriormente ressaltamos, é uma profecia com cumprimentos diversos. Parte dela se cumpriu nos dias passados, parte dela se cumpre hoje e se cumprirá para aqueles que invocam o nome do Senhor, ainda hoje, no tempo da graça. E parte da profecia se cumprirá logo antes da vinda desse grande e terrível dia do Senhor. Dessa maneira, então, Deus vencerá os inimigos e estabelecerá em segurança a sua habitação em Jerusalém. As comparações entre Joel 3 e vários temas do Apocalipse, você pode verificar, elas são inegáveis. Estude um pouquinho o livro de Apocalipse para você entender o que eu estou falando. Joel profetizou sobre eventos ligados ao estabelecimento do reino messiânico, que logo em seguida, daquela oposição, daquelas contrariedades das nações e do julgamento delas por Deus, no vale da decisão, chegamos a uma conclusão inevitável. Sabereis, assim, que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, conforme Joel 3,17. Querido amigo, diante dessas colocações, o princípio, então, que podemos extrair desse texto, para aplicarmos na nossa vida diária, pode ser visto nessa frase. O Supremo Juiz convoca todos para enfrentar a exposição da sua decisão indiscutível. Essa é uma frase muito grave, mas ela resume exatamente o que Joel 3, 9 a 17 nos dá como conteúdo. Deus, o Supremo Juiz, convoca todos para enfrentar a exposição da sua decisão indiscutível. Não haverá discussão, é decisão do Senhor. Ele vai comunicar a sua decisão a todos que estiverem no vale de Josafá, no vale da decisão. E nesse texto nós vamos encontrar 3 objetivos dessa convocação ao vale da decisão. O primeiro objetivo se vê nos versos 9 a 11, é reunir todos no vale da decisão. O primeiro objetivo dessa convocação é reunir todos nesse vale tão importante. Eu leio para você os versículos 9, 10 e 11. Proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Nesses versos, nós encontramos a projeção de uma imagem daquilo que poderia se considerar como a última batalha entre Deus e as nações inimigas de Israel. O problema é decidir se a descrição é de uma batalha militar, literal, conforme o versículo 9, ou a descrição se refere ao juízo final, apocalipticamente falando, conforme o versículo 12. Tudo parece indicar que o profeta Joel tem em mente o juízo final, apocalíptico, principalmente se aceitarmos como base o fato de que não há nada que os exércitos humanos possam fazer contra o Deus.
o nosso Deus Todo-Poderoso. Proclamai isso entre as nações. Essa frase constitui um chamado retórico, um convite para que todas as nações inimigas reúnam os seus exércitos e se preparem para a guerra. O chamado parece incluir todas as nações ao redor, inclusive aquelas que não têm ficado diretamente contrárias ao povo escolhido, mas que igualmente desejavam ou buscavam sua destruição. No verso 9, essa frase, apregoai guerra santa, é uma tradução permitida, embora no original hebraico poderíamos ler, santifiquem-se para a guerra. A palavra santificar no hebraico significa preparem-se. Em outras versões nós lemos, preparem-se para a batalha ou proclamai a guerra. E era uma guerra santa. No verso 10 encontramos uma expressão contrária à que encontramos em outros profetas. Essa inversão é uma inversão deliberada. Ela é contrária à oferta de paz, provavelmente por dirigir-se às nações inimigas. Sem dúvida, na opinião de alguns comentaristas, já na primeira expressão do verso 9, proclamar isso, era uma forma normal de se expressar a convocação para a guerra. Essa outra frase, diga ao fraco, eu sou forte, é um chamado para que todos vejam valor em si mesmos e sejam preparados para essa luta. As nações inimigas iriam necessitar do maior número dos seus soldados possíveis para enfrentar esse grande e terrível dia do Senhor. A primeira parte do versículo 11 continua o pensamento de unir forças para essa batalha. Apressai-vos e vinde, diz o texto. É uma outra forma de aconselhar e ajudar-se mutuamente. O tom dessa passagem é até, na verdade, um tom irônico. É um tom sarcástico. Porque essas nações enfrentariam quem? Enfrentariam Yahvé, Deus e os seus exércitos celestiais. Isto é, os valentes do Senhor. A expressão também pode ser considerada como uma interjeição por parte do profeta, pedindo, suplicando que Deus se manifestasse contra essas nações, para que Deus acabasse com aqueles inimigos. Nos versos 12 a 15, nós temos um segundo objetivo dessa santa convocação. O segundo objetivo dessa santa convocação é anunciar a sentença condenatória para cada um. Eu leio para você esses versos. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Querido amigo, a verdade é que o propósito final dessa convocação de todas as nações é o juízo. No verso 13, a figura que se usa para falar da extrema maldade das nações é uma figura de colheita. Lançai a foice, porque está madura a seara. Isso é, estamos prontos para ceifar. O lugar onde Deus dará o seu veredito é o vale da decisão. A figura é igualmente simbólica quando é associada ao vale de Josafá, isso é, o vale do julgamento. O dia do Senhor, o qual já está presente, é iminente, porém não necessariamente próximo. No verso 15, nós temos uma expressão poeticamente que revela como será esse dia. É um dia muito interessante. Olha só, o sol e a lua, tudo vai se escurecer e as estrelas retirarão o seu resplendor. Significa o quê? Uma grande sombra sobre a face da terra. Um dia de negror sobre a face da terra. Porque esse será o dia, grande e terrível dia do Senhor. E isso acontecerá no vale da decisão. Por isso, ao chegarmos no final desse texto, os versículos 16 e 17,
nós encontramos um terceiro objetivo dessa santa convocação, que é o quê? Proclamar que o Senhor é Deus e protetor do seu povo. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra temerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Querido amigo, a expressão aqui parece assinalar o lugar onde Deus falava ou mostrava a sua vontade. Isso é Jerusalém. A voz do Senhor se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, nos mostram os efeitos da voz potente do Senhor. A voz de Deus anuncia que o seu povo estará protegido por ele mesmo. Que assim a cidade de Jerusalém habitada pelo Senhor deverá ser santificada e limpa. Jerusalém será santa. As nações inimigas não terão mais controle sobre ela, violando a sua santidade. Isso quer dizer, querido amigo, quer significar que aqueles que não buscam a vontade de Deus não terão lugar na cidade do Deus Santo e Soberano. Por tudo isso que entendemos, é possível percebermos então o aspecto escatológico dessa passagem. Ao concluirmos nossa reflexão, fica a advertência para todos nós de que tenhamos tomado nossa decisão invocando o nome do Senhor para a nossa salvação, para não enfrentarmos o vale da decisão. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus. Aqui o Evangelho é levado a sério. 9h27 pelo horário de Brasília. Ouvinte da Rádio Trianon, obrigada pela tua companhia até aqui. Voltaremos com você amanhã, da 1 às 5 da manhã e depois das 8 às 9h27, como agora. Obrigada pela tua companhia. Se quiser ouvir a Rádio Transmundial sem parar, acesse o site transmundial.org.br, nos acompanhe por lá, ou também gratuitamente baixe o aplicativo da rádio no seu celular. Procure por Rádio Transmundial. Um excelente dia. Transmundial. Rádio Trianon. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Trianon AM 740. O Sistema de Ensino Objetivo tem mais de 50 anos presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular, e foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Matricule seu filho em uma das unidades do Colégio Objetivo. Acesse objetivopertodevocê.com.br. Colégio Objetivo, educação de qualidade. Em toda a caminhada, há sempre um objetivo.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Olá, eu sou Antônio Penteado Mendonça, provedor da Santa Casa de São Paulo. Neste momento em que o coronavírus cobra um preço caro da sociedade brasileira, nós precisamos da sua doação. Doe através do site santacasasp.org.br/doe. São Paulo agradece. Longe da terra distante, longe do seu pessoal, vai lembrando ao imigrante a sua terra natal. Acompanhe aqui na Rádio Trianon, aos domingos, das 10h30 às 11 horas, História de Imigração. Um programa inédito no Rádio Luz Brasileiro, onde resgataremos a memória daqueles que partiram de Portugal à procura de novos horizontes em terras de Veracruz. Produção e apresentação de Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Longe dos céus, vai vivendo a recordar. Tem fé em Deus, que um dia há de voltar. Há 8 anos consecutivos, Unip é a universidade particular preferida do mercado profissional, conforme ranking universitário Folha. Isenção na matrícula e 50% de desconto de agosto a dezembro para você começar a estudar ainda neste semestre com aulas online ao vivo. E mensalidades a partir de R$ 199. Confira o regulamento no site e faça o vestibular online gratuito. Unip, qualidade comprovada. Olá, ouvinte do Radar Paulista, aqui é Renato Albuquerque, jornalista do seu programa favorito. E eu te convido para estar comigo todos os dias aqui na sua Trianon AM 740, sempre às 18 horas, trazendo as principais notícias do dia, além de entrevistas, dicas culturais, esportes e muita prestação de serviço. Portanto, te espero aqui no Radar Paulista às 18 horas. Conto com sua audiência e um grande abraço. Há mais de 40 anos, a Transmundial vem trazendo ao Brasil programas de estudos bíblicos, aconselhamentos, entretenimento, jornalismo, musicais, incluindo produções para crianças, jovens, homens e mulheres. Agora você da Grande São Paulo tem a nova opção para ouvir a Transmundial, AM 740 Rádio Trianon e AM 810 na Baixada Santista, em 2 períodos, de madrugada entre 1 e 5 da manhã e mais tarde das 8 às 9h30 da manhã. Acompanhe nossa programação todos os dias. Transmundial, para todo mundo ouvir. Todo domingo, ao 12h30, aqui na Trianon AM, você tem um encontro marcado com o programa Domingo Italiano, músicas italianas e a comunicação direta com você, ouvinte. Domingo Italiano, apresentação Vanderlei D'Amico. Você não pode perder. Alô, amigos da Trianon, gente luz brasileira. Eu, Martins Araújo e Adriana Cambaúva, também estamos com vocês aos domingos das 11 às 12h30 com o tradicional programa Heróis do Mar. Contamos com a sua audiência. O Sistema de Ensino Objetivo tem mais de 50 anos presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular, e foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Matricule seu filho em uma das unidades do Colégio Objetivo. Acesse objetivopertodevocê.com.br. Colégio Objetivo, educação de qualidade. Em toda a caminhada, há sempre um objetivo. Olá, eu sou Antônio Penteado Mendonça, provedor da Santa Casa de São Paulo. Neste momento em que o coronavírus cobra um preço caro da sociedade brasileira, nós precisamos da sua doação. Doe através do site santacasasp.org.br/doe. São Paulo agradece. Não perca! Toda sexta e sábado, das 23 às 0h,
André e Você, um programa que toca fundo em seu coração, com o psicólogo André Lúcio Nicoli. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Você não pode perder, aqui na Trianon, todos os domingos, após o futebol, o programa Os Imigrantes. Eu sou José Carlos Teixeira, apresentador do programa Os Imigrantes, aqui na Rádio Trianon, a rádio da família. Prêmios para você. E também lá com o Sérgio de Castro, o comendador Manuel Teixeira e a Magali. Contamos com vocês, não é, comendador? É verdade. Programa Os Imigrantes, aqui na Rádio Trianon, a rádio da família. Músicas, notícias, entrevistas e um papo legal com o historiador Sérgio de Castro. Os Imigrantes, todos os domingos, aqui na Trianon, a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado, não percam! Nunca mais sua terra tem... Já está aqui, ele já está aqui. Tá, vamos abrir o programa agora. Tá bom, ele não é, ele já está aí no chat, aí já está aparecendo. Programa para você. ZYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Metrópole em Foco está no ar. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação, Pedro Nastri. Bom dia. Metrópole em Foco está no ar. Eu sou Pedro Nastri e faço companhia a vocês até às 11 horas. Metrópole em Foco, um programa para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Transmitido pela Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal de Santos AM 810, Metrópole em Foco conta com a participação dos ouvintes que interagem através das redes sociais, pelo facebook.com/Metrópole em Foco, pelo WhatsApp através do número 999276210, pelo e-mail metrópole.trianon@gmail.com e pelo telefone do ouvinte 3289-3580. E você também pode acompanhar Metrópole em Foco e toda a programação da Rádio Trianon pelo site www.radiotrianon.com.br. Metrópole em Foco tem a produção de Duda Júnior, trabalhos técnicos de Sérgio de Souza, montagem e mixagens de Gerson de Lima e direção de Pedro Nari. Metrópole em Foco, discutindo a cidade que queremos. São Paulo se encontra aqui. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor. A aplicação e o saque são fáceis e rápidos. E a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim. Poupe no Sicredi.
Bom dia. Hoje aqui no Metrópole em Foco, nós estamos com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o Eduardo Jorge. O Eduardo Jorge, ele que é do PV, Eduardo Jorge teve seu nome aí homologado aí como pré-candidato, ainda nós vamos ter as convenções aí, mas provavelmente será aí o candidato do partido. Bom, Eduardo Jorge estudou medicina na Universidade Federal da Paraíba entre os anos de 68 a 73. Também especializou-se aí em medicina preventiva pela Universidade Federal de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a USP, entre os anos de 74 a 75, e saúde pública também na USP em 76. Militou aí nos movimentos estudantis, atuou em movimentos populares da periferia de São Paulo, isso tudo a partir do ano de 74, e organizou os primeiros conselhos populares de saúde, né? Bom, trabalhou aí como médico sanitarista na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, foi deputado estadual e federal pelo PT, Partido dos Trabalhadores, em várias legislaturas, 83 e 2003. Já em 91, ele propôs aí a remoção das marcas comerciais dos medicamentos. Isso aí foi um pontapé inicial aí para os futuros medicamentos genéricos, tá? Com divergências junto ao Partido dos Trabalhadores, ele resolveu filiar-se aí ao Partido Verde, isso em 2004. E 2 vezes aí ficou como secretário municipal de saúde de São Paulo, no governo de Luiz Erundina e Marta Suplicy, e também secretário do Meio Ambiente na gestão de José Serra. Bom dia, Eduardo Jorge. Bom dia, Pedro. Uma satisfação atender o convite de vocês, Rádio Trianon, para essa conversa aqui em São Paulo. Só algumas precisões. Quando você conta a história de uma pessoa que é velha, às vezes tem alguns problemas. Não é que eu dei o pontapé inicial. O projeto de lei de medicamento genérico é de minha autoria. Eu sou o autor da lei. A minha lei foi apresentada em 1992, 93, e foi aprovada no ano 2000. E também, só para, já que está nessa polêmica que o Paulo Guedes quer encerrar o programa de farmácia popular, o projeto de lei de farmácia popular também é de minha autoria. Essa é minha autoria também. Então, veja, né? E outra coisa que é bom precisar, não é que eu trabalhei na Secretaria Estadual de Saúde do Estado, eu ainda trabalho. Eu devo ser o funcionário mais velho da Secretaria. Entrei em 1976 por concurso público, fui morar e trabalhar em Itaquera, São Mateus, toda aquela região leste, e continuo lá. Agora estou mais na área de planejamento, de educação em saúde e clima, mas eu tenho 44 anos de funcionário da Secretaria Estadual de Saúde, não me aposentei. Não, ainda não? Não. 44 anos. Tá ótimo. Eduardo Jorge, nós também temos conosco o Célio Egídio. O Célio Egídio é nosso jornalista e comentarista aqui do programa do Metrópole em Foco. Bom dia, Célio. Bom dia, Pedro. Bom dia, pré-candidato Eduardo Jorge. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Trianon. Vamos seguindo em nossas entrevistas para uma cidade melhor aí, para uma cidade mais verde. Vamos falar hoje um pouco aí do Partido Verde e de Eduardo Jorge, sua carreira e as suas propostas para uma nova cidade de São Paulo, né, Pedro? Exato. Bom, Eduardo Jorge, nós vamos começar aí com a pergunta que nós falamos aí com os pré-candidatos. Nós abrimos o espaço aqui para entrevistar todos os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, independente de partido. Nós temos que ouvir a proposta de todos eles, nós não, né? Os nossos ouvintes, nossos eleitores, tem que ouvir a proposta e eles vão decidir qual o melhor candidato, qual o melhor gestor aqui para a cidade de São Paulo. Eduardo Jorge, como é que você se diferencia dos candidatos que estão aí? Hoje nós temos aí próximo a quase 14 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Como é que você se diferencia desses candidatos e por que quer ser prefeito da cidade de São Paulo? Bom, o Partido Verde é um partido ambientalista,
Partido Verde do Brasil, representa essa corrente internacional de partidos ambientalistas que se formaram, principalmente a partir da Europa, final da década de 60, 70 do século passado. E, além de ambientalista, nós somos um partido profundamente democrático. Então, eu fico satisfeito que tenham tantos concorrentes, em primeiro lugar, porque isso, Pedro, mostra uma vitalidade da democracia brasileira, da jovem democracia brasileira. Nós chegamos na redemocratização com a Constituinte de 87, 88, eu fui deputado federal constituinte, era jovem na época. Então, isso, para mim, é um motivo de satisfação que tenha tantas pessoas e tantos partidos se colocando à disposição para trabalhar pela sua cidade. Então, essa é a primeira questão. E a gente respeita todas as correntes políticas, do espectro político inteiro, da direita até a esquerda, todos eles são legítimos, têm suas posições, e a gente fica feliz de poder participar desse processo democrático aqui em São Paulo. Uma outra questão muito ainda importante, Pedro, é bom deixar claro, né? Nós fizemos uma pré-convenção, o Partido Verde de São Paulo, municipal, e a gente definiu uma estratégia política. A estratégia política nossa é que nós temos que, claro, concentrarmos na cidade de São Paulo, é aqui que nós moramos, nossos netos, nossos filhos, né? E eu estou aqui desde 1971. Então, e a gente tem que se concentrar em São Paulo, essa é a tarefa da eleição municipal, mas nós não podemos perder de vista o quadro político nacional, principalmente o Partido Verde, que é um partido muito ideológico, muito programático, né? Ele tem que ter um olho na eleição de 20, mas não pode perder o olho na eleição de 22. Então, a primeira coisa que a gente fez foi definir o nosso campo de alianças. É bom definir, porque você faz negociações de alianças, é normal também na democracia. E isso nós definimos. Nós não queremos cair na polarização que formou o segundo turno de 2018. Nós achamos que isso tem sido bem para o Brasil. Aquela polarização no segundo turno, que obrigou quase 50% da população, que nem concordava com A, nem concordava com Z, ter que fazer a escolha pela exclusão, nós não queremos que isso aconteça em 22. E para isso a gente precisa trabalhar todos os dias, inclusive agora. Então nós definimos o nosso campo, o campo que não quer repetir a polarização de 18 em 22. Porque nós desconfiamos que aqueles que fizeram a polarização de 18 querem fazer de novo em 22. E nos obrigar novamente a escolher entre o menos ruim, ou por votar contra, votar no outro. Não, isso não é bom para a democracia. Então, a gente definiu um campo. Procuramos alianças. E havia a possibilidade da candidatura própria, eu sou o pré-candidato, né? Mas havia também, com clareza, a gente colocou que havia a possibilidade de alianças. E buscamos as alianças. Durante todos esses períodos, nosso presidente Roberto Triplo, que é o presidente do PV municipal, e o presidente do estadual, que é o Marcos Belisário, do PV estadual, tem buscado as alianças nesse campo, para fortalecer já uma posição para 22. Mas, no entanto, isso não prosperou. Tanto o PSB quanto o PSD, que eram os nossos... buscamos fazer alianças com um ou com o outro, não deram certo. Não deram certo por um motivo, né? O Partido Verde é um partido muito bem definido de oposição ao governo federal. Muito bem definido. Eu fui a primeira liderança nacional daqueles que participaram da eleição de 18, que no começo de março, identificando a atitude do presidente da República muito pouco responsável em relação ao enfrentamento da pandemia, e eu, como médico de saúde pública, eu vi que aquilo não ia dar certo, que aquilo ia prejudicar o Brasil e as famílias brasileiras, e já no começo de março eu passei a defender que haveria a necessidade de abrir o processo de impedimento do presidente, porque ele prejudica o trabalho do SUS, das prefeituras, dos governos do Estado e da mobilização da população no caso da pandemia. Fui o primeiro que colocou isso já no começo de março. Então a posição nossa é muito bem definida. Se a gente não sente segurança nos nossos aliados, que eles vão se portar durante a campanha agora de 20, como claro opositores a essa atitude do governo federal de não ajudar o povo e o SUS na pandemia, nós não podemos caminhar juntos. Então, agora nós estamos nessa atual conjuntura, ou a gente progride realmente para concretizar uma candidatura própria, e a gente tem conversas com a Rede, que é o nosso partido irmão ambientalista, ou a gente continua discutindo no campo desse centro político, e os nossos presidentes estão buscando, continuam, quero dizer para vocês, continuam
discutindo com outros partidos nesse centro político para uma possível aliança. Então é bom ter essa clareza, né, para o eleitor e para o cidadão saber. O Partido Verde pode lançar a candidatura, pode fazer uma aliança com a Rede, juntos, 2 partidos ambientalistas e irmãos, ou pode ainda tentar uma aliança no centro. Mas aquelas que nós procurávamos, com o PSB e com o PSD, não deram certo, infelizmente. Então esse é o primeiro quadro que eu acho importante explicar. Quanto à finalidade da candidatura, Pedro e Célio, hoje no mundo inteiro, no século XXI, e mais do que nunca, atualmente, a questão ambiental está no centro. Ela é praticamente um guarda-chuva que influencia todas as políticas públicas. O crescimento da influência dos partidos ambientalistas na Europa, por exemplo, é marcante, né? Então, nós achamos que São Paulo, que é uma cidade mundial, uma cidade nacional e uma cidade mundial, deve ter uma atenção, uma ênfase maior, tanto das autoridades quanto da própria população, para a política da sustentabilidade. Nós não estamos satisfeitos com o que tem acontecido nos últimos anos aqui, e por isso, do nosso ponto de vista, é uma obrigação do Partido Verde ou lançar uma candidatura própria, de preferência junto com a Rede, para dar ênfase a essa questão da sustentabilidade, do combate às mudanças climáticas. Hoje, a questão mais importante para a humanidade, que influencia todas as políticas públicas, é a nossa capacidade ou não de enfrentar o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, a gente acha que é uma obrigação dos partidos ambientalistas se apresentarem as suas propostas, tentarem influenciar a campanha, eleger o maior número possível de bons vereadores verdes de verdade. A gente precisa ter essa presença no parlamento. E agora, se houver ainda uma possibilidade de uma aliança no campo, nem Bolsonaro, nem Lula, de uma aliança, que o nosso programa seja acolhido, que tenha destaque, nós não descartamos isso. Isso nós vamos continuar essa discussão até as convenções em setembro. Mas, desde que a gente tenha garantia que a responsabilidade de um partido ambiental de colocar a questão da mudança climática, do aquecimento global, da sustentabilidade, influenciando todas as políticas públicas, vai aparecer para o povo de São Paulo, ou numa candidatura própria, ou numa aliança que nos acolha adequadamente. E a convenção agora do PV acontece quando? Agora em setembro? A convenção está marcada para o dia 5 de setembro na Câmara Municipal. Já está marcada, já está convocada. Quem quiser assistir, pode assistir. É virtual. Algumas pessoas vão para lá, para a Câmara, poucas com máscara. É claro, porque nós somos a favor do isolamento social. Nós acreditamos na Organização Mundial de Saúde e no SUS. Mas a maioria vão participar virtualmente. Nós estamos com a chapa completa, o diretório vai participar. Dia 5 de setembro. 5 de setembro. Tá ótimo. Vou passar a palavra agora aqui para o jornalista comentarista Célio Gílio. Fique à vontade, Célio. Pré-candidato, bom, já sabemos aí o mote, né, do Partido Verde, né? E dentro de suas propostas para aí a eventual administração da Prefeitura Municipal é congelar a expansão urbana horizontal por 10 anos, né? Como podemos viabilizar a situação? Nós temos déficit habitacional, nós temos programa que está voltando agora, a Minha Casa Minha Vida, com outra roupagem. Nós temos aí problemas na área central de ocupação irregular, né? Não queremos aí um novo Largo do Paissandu novamente. Como gerir a situação de congelar a expansão urbana na cidade de São Paulo? Sério, não por acaso, você já acolheu e já foi no ponto número 1 do nosso programa, né? Que é morar bem na cidade de São Paulo. Aliás, eu tinha falado com o Pedro Nastri que o Partido Verde, como é um partido parlamentarista, e no parlamentarismo, ao contrário do presidencialismo, que é personalista, né? Eu estava conversando com o Pedro sobre isso. No parlamentarismo, primeiro o programa, depois os candidatos ou candidatas, os talvez candidatos ou candidatas, né? Então, nessa pré-convenção, Célio, nós divulgamos, e eu passei isso para o Pedro, um pré-programa com 100 pontos para a cidade de São Paulo. E esses 100 pontos estão agrupados em 10 áreas temáticas. As 10 áreas temáticas, todas elas orientadas por aquela tríplice base da sustentabilidade. Prudência ambiental, para que haja planeta para os nossos filhos e netos,
fraternidade para combater as desigualdades e economia verde. Então, esse tripé influencia todo o nosso programa, que é dividido em 10 temas. Aliás, Pedro, se me permitir, esse programa, que é o único que foi apresentado até agora, os 17 candidatos, o único que se preocupou com isso foi o PV, ele está disponível para você, para a população de São Paulo, no pvsaopaulo.org.br, www.pvsaopaulo.org.br. E aí, como e também você está perguntando, nas nossas redes sociais, viu? Eu já aproveitei para disponibilizar também aqui pela Rádio Trianon em todas as nossas redes sociais, que são programas do partido, são as ideias, não só do vosso PV, tá? Por enquanto só temos do PV, mas os outros que também enviarem, vamos deixar aí disponibilizado aí para que a população possa analisar e ver o que é melhor para ela. Concorda comigo? Muito obrigado, Pedro. Às vezes, eu, como sou antigo na política, né, eu ouvi alguns políticos dizendo: nós não vamos divulgar nossas propostas, porque podem roubar nossas propostas. As nossas propostas do PV, quem quiser pode aproveitar à vontade. Da direita até a esquerda, do PSDB, do PT, todo mundo pode aproveitar. Por isso que a gente divulga mesmo. Mas então, Célio, você falou numa questão que a gente considera crucial para que haja sustentabilidade numa cidade mundial e nacional como São Paulo. E crucial para as famílias, porque não é brincadeira você morar lá em Parelheiro, você morar lá em Perus, na cidade de Tiradentes, na Brasilândia, andar todo dia 2 horas para vir trabalhar, 2 horas para voltar, não ver quase a família, é um desgaste brutal. E aí tudo isso em cima de combustível fóssil. Ser de automóvel, de moto ou de ônibus, essa cidade espalhada, que é o modelo antigo do século XX, né, era baseado numa farra do combustível fóssil, que é o que provoca o aquecimento global, que é o que ameaça a vida da humanidade e que é o que envenena o pulmão e o coração seu, o meu, do Pedro Nasti, com a poluição do ar na cidade de São Paulo. Portanto, você reordenar a cidade do século XXI em relação à cidade do século XX, a principal questão, aliás, fomos nós do Partido Verde que trouxemos essa questão aqui no Brasil, em 2005, Pedro Nasti. Nós fomos em reuniões, porque a cidade de São Paulo estava formando um grupo de cidades chamado C40, junto com Nova York, Londres e outras, que eram as grandes cidades preocupadas com o meio ambiente, em 2005. Então eu fui representando o prefeito várias vezes, e lá eu vi isso na Europa. Lá já tinha essa discussão adiantada. A cidade não pode ser mais espalhada, horizontal, baseada em levar a população para regiões cada vez mais longe e voltar para trabalhar com gás de efeito estufa produzido pelo combustível fóssil. Tem que ser compacta, tem que ser racional, por vários motivos. Então, essa defesa da cidade compacta fomos nós do Partido Verde que trouxemos aqui para São Paulo em 2005, o começo da conversa. Muita gente resistiu na época. Vocês querem compactar a cidade, verticalizar a cidade? Vocês estão a serviço da construção da indústria imobiliária? Não tem nada a ver com a indústria imobiliária. A indústria imobiliária é importantíssima, porque faz parte de construir a cidade, né? Mas que faça da forma certa, né? Nós temos que dialogar com ela, inclusive. Portanto, Sérgio, você tocou no primeiro ponto do nosso programa, que é morar bem. É claro, você não reverte esse processo de horizontalização, de esmagar as áreas de mananciais, de ocupar as últimas nascentes produtoras de água da Guarapiranga, como está acontecendo nesse momento em Parelheiro. Nesse exato momento em Parelheiro, alguma nascente está sendo atacada por ocupações ilegais, contra, inclusive, as diretrizes do plano diretor já atual, da noite para o dia. Mas é um processo, e é possível fazer. É possível fazer. Como uma questão que está no nosso programa, Sérgio, a primeira delas, é retomar todas as operações urbanas que estavam em discussão lá em 2009, 2010 e que foram abandonadas. Todo aquele processo de planejamento ambicioso da cidade de São Paulo, para que ela tivesse um aspecto mais compacto, para que os bairros, o centro e centro expandido, que tem infraestrutura, pudessem ser ocupados de forma policlassista. A gente não quer gueto de população pobre aqui, classe média ali, classe rica lá. A cidade compacta prevê também a convivência policlassista. Então, desde essa época, as operações urbanas, toda aquela série de operações urbanas, já levavam em conta esse processo, porque nós do Partido Verde, que estávamos no governo naquela época, já influenciamos e colocamos essa tese. Você tinha que voltar a ocupar essa infraestrutura cultural, de saúde, de educação, de transporte, de saneamento no centro expandido, trazer
programas através das operações urbanas com capacidade de trazer habitação popular para essas regiões. Essas operações foram abandonadas. Eu tenho uma amiga minha que é arquiteto, trabalha muito nessa questão, deve ser uma das melhores do Brasil, chama Alejandra Devec, aliás, até argentina, né? Tem muita experiência aqui em São Paulo. Eu estava conversando com ela recentemente sobre isso. Ela disse: Eduardo, olha, se a operação urbana, a Nova Luz, o Centro, a operação urbana Lapa Brás, a operação urbana Moca, Vila Carioca, todo esse eixo, que a cidade de São Paulo mudou completamente, não é mais uma cidade industrial, é uma cidade mundial e de serviços. Todo esse eixo, se ela fosse planejada pelas operações urbanas, nós temos condições de trazer para essa região centro expandido 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas. E de forma policlassista, com bairros onde você convive as classes sociais. E aonde já tem infraestrutura de trabalho, infraestrutura de saneamento, infraestrutura cultural. E com isso você vai reverter esse processo de expulsar e empurrar a população, principalmente a mais pobre, para cada vez mais longe, com consequência para a família dela e com consequência para o clima da cidade e do planeta. Então, é possível fazer desde que você retome um processo de planejamento da cidade. Claro, não vai ser em 4 anos, não vai ser, vai demorar, mas esse processo precisa começar. Precisa começar. E deixar claro que nós não vamos admitir, como está acontecendo hoje, sério, hoje, nesse momento, a invasão das últimas áreas de mananciais, de nascentes e áreas verdes, onde você poderia estar desenvolvendo uma agricultura familiar, orgânica, na porta de São Paulo, praticamente, que é a região do Parelheiros, a região maravilhosa, riquíssima, ela está sendo destruída por essa falta de planejamento, por essa falta de política habitacional na cidade de São Paulo. Então, o congelamento e a proteção dessa área maravilhosa de produção de água, com potencial de ser de produção agrícola, de vegetação orgânica, na porta de São Paulo, e, portanto, podendo baratear o preço do alimento limpo e orgânico para a população de São Paulo, está sendo perdida. Está sendo perdida pela falta de iniciativa de política habitacional e falta de capacidade de planejamento urbano para uma cidade compacta, como é a cidade do século XXI. O que acontece é que, além dessa questão, sério, de deter a destruição das últimas áreas de mananciais e de biodiversidade e de produção agrícola na cidade de São Paulo e trazer a população mais para o centro e centro expandido, nós também temos consciência que São Paulo não é uma cidade comum. Ela não pode ter um único centro. Na verdade, né, e aí é uma outra proposta nossa, né, é que, além de você ocupar esse centro e centro expandido, você tem que fortalecer centros radiais, como se fosse um centro e os centros policêntricos em volta. Nós temos que criar novos centros, porque a cidade de São Paulo não é uma cidade comum, é um país, a maior população maior do que a Suécia, maior do que Portugal, maior do que Cuba. Então nós temos que ter centros radiais em São Miguel, em Itaquera, em Grajaú, em Butantã. Você tem que criar esses centros satélites também e fortalecer o adensamento também nesses locais. E alguém tem que começar. Oi? Oi. Ah, tá bom. Aqui deu um break aí? Não, é porque eu fui tomar fôlego e passar a palavra para o Célio. Tá ótimo. Bom, olha, Eduardo Jorge, eu não vou lhe chamar de senhor, porque eu acho que nós temos... Por favor, eu fico mais velho do que eu sou. Né? Bom, médico sanitarista está aí. Como é a atual situação da saúde aqui na cidade de São Paulo? Né? O atual prefeito aí, o antecessor dele, né, que hoje é o governador do estado, já prometeu ali, logo no início da sua gestão, uma campanha aí para ampliar o atendimento básico de saúde. Né? A gente sabe que a população de São Paulo, como você mesmo disse, aí são mais de 2,5 milhões de habitantes, nós somos um país, né,
dentro de um país, nós já somos um país, nós temos o maior, é o terceiro maior, né, do Brasil, é o terceiro maior PIB, nós somos um país dentro do país, né, e nós temos carências, e muito mais agora, nesse momento de pandemia, as carências aumentaram, né, as pessoas dependem dos postos de saúde. Como é que o senhor avalia aí a promessa aí do prefeito em aumentar a unidade básica de saúde e como resolver as filas no atendimento? As filas continuam, faltam médicos, né? Não tem médico suficiente para atender a população e não temos centro suficiente. E mais uma, quanto à relação com as OS, né? Como é que o senhor vai trabalhar, né, sendo eleito prefeito da cidade, como é que o senhor vai trabalhar? O senhor que é da área de saúde. E já fui secretário de saúde 2 vezes em São Paulo. Então. Porque era deputado federal e 2 vezes fui convocado por 2 mulheres extraordinárias, que foram prefeitas, Luísa Erundina e Marta Suplicy. Pediu, Eduardo, tire licença lá e venha ser secretário de saúde. Eu vim 2 vezes. Lá uma em 1989, 90 e depois em 2001, 2002 até começo de 2003. E secretário de saúde é a tarefa, seja em São Paulo, seja em qualquer cidade, mais difícil da administração pública, né? Eu tinha a minha tia, eu sou baiano, né? E a minha tia, que é muito querida minha, tinha 102, 103 anos, era professora, eu ia visitar ela, disse, Eduardo Jorge, você tá rezando muito pouco. Ela é muito religiosa, ia na igreja todo dia. Eu disse, o que a senhora vai fazer na igreja todo dia, minha tia? Eu vou lá ajudar os velhinhos. A senhora é a mais velha de todas. Então a minha tia dizia, você está rezando muito pouco. Eu disse, minha tia, eu fui secretário de saúde 2 vezes em São Paulo. Então se Deus tiver um mínimo de tolerância, eu já estou pelo menos no purgatório. Então a secretária de saúde é o posto mais difícil de qualquer administração pública. Porque a saúde é a política mais complexa, Pedro. Vai desde questões muito simples até questões de alta tecnologia, muito difícil. Então, não é brincadeira. Eu quero dizer sobre isso, aí a entrevista nossa ia ficar só sobre saúde, né? Então, 2 coisas. Né? Primeiro, a questão mais geral do SUS na cidade de São Paulo. E depois, um comentário sobre a questão da pandemia, que a gente não pode deixar de falar, né? Porque continua nos atormentando. E digo para vocês, nós vamos continuar batalhando nisso 2021 inteiro. Não pense que no Natal vai acabar essa história, né? Isso nós vamos... 2021, a pandemia vai continuar sendo um centro de importância na política de saúde pública, econômica e social muito grande no Brasil e no mundo. Bom, mas veja, então vou dar um comentário sobre o SUS em geral aqui em São Paulo, depois um comentário sobre a pandemia. E depois a terceira questão que você comentou sobre as OS, que é sempre uma questão polêmica. Então, veja, né? Primeiro, o SUS é a política da redemocratização social mais importante da democracia brasileira. É a mais inclusiva de todas. Porque antes da democracia voltar ao Brasil em 87, 88, Pedro, somente 1/3 da população brasileira tinha direito garantido na lei à assistência à saúde. As pessoas esquecem isso. Antes da Constituição, antes da criação do Sistema Único de Saúde, só quem tinha carteira assinada e quem era funcionário público, civil e militar é que tinha alguma garantia legal de assistência à saúde no Brasil. 2/3 não tinham nenhuma garantia de lei. Se tivesse uma Santa Casa, um outro hospital público, um centro de saúde público, que é coisa rara, era coisa rara, senão era rezar. Então, a criação do SUS, eu considero a maior política, a maior reforma de inclusão social do Brasil, maior de todas. De todas. E está em andamento, porque a gente tem um problema orçamentário muito grave. A gente não está na Inglaterra, que tem nosso paradigma de reforma é o Sistema Nacional Inglês. Só que eles têm um outro orçamento, né? Uma outra homogeneidade de população. Nós somos o país mais desigual do mundo e temos muitas outras carências. Não tem só saúde, a saúde tem que dividir com a agricultura, com o trabalho, com o meio ambiente, com a educação, com o saneamento, com segurança, com defesa, né? E a gente trabalha o SUS, desde quando começou lá na década de 90, sempre com subfinanciamento. Não sei se você sabe, né? Desde quando a gente começou, e até hoje é assim, nós trabalhamos no Brasil inteiro, em São Paulo também, com R$ 3 por pessoa por dia. É menos do que uma passagem de ônibus.
para fazer desde toda a vacinação, e o programa de vacinação do SUS é o melhor do mundo, é a referência da Organização Mundial de Saúde, que é dada no mundo. O SUS tem o melhor programa de vacinação do mundo. Até a alta tecnologia, que é o transplante, o tratamento de doenças muito complexas, como o AIDS, que é caríssimo, né? Que cai tudo no SUS, 99% dos transplantes do Brasil, e o Brasil é o segundo país do mundo de transplante. Só os Estados Unidos faz mais transplante do que a gente. Só que lá faz quem pode pagar. Aqui, 99% dos transplantes são feitos pelo SUS. 210 milhões de habitantes são atendidos na alta tecnologia pelo SUS, com R$3 por pessoa por dia. Então, veja, né? A gente tem que fazer justiça ao Brasil, aos prefeitos, aos governadores, aos secretários de saúde, aos trabalhadores da saúde, que em 30 anos botaram de pé um sistema universal de assistência à saúde que o Brasil não tinha. Então, essa é a primeira questão. A gente tem que fazer justiça, né? Ah, mas o povo critica e quer mais. Porque o povo quer mais. Porque a gente partiu de um patamar muito baixo. A mortalidade infantil em Guaianazes, a mortalidade... Não, eu digo o seguinte, até porque com R$3 você não consegue atender realmente as necessidades totais. Como você mesmo falou, o SUS é um dos melhores planos, vamos dizer assim, sistema de saúde, um dos melhores do mundo. É o mais eficiente do mundo. Muito perfeito. Só que a população, ela... Claro, porque quer mais. É normal claro. Isso. É claro, veja, né? Como eu tenho os dados e sei a histórica, sei que Guaianazes, pré-SUS, tinha mortalidade infantil de Moçambique. Hoje nós baixamos bastante, né? Não chegamos na Suécia ainda, né? Mas andamos muito, né? Muito. É muito diferente o que era assistência à saúde. Eu falo porque eu morava lá, eu era o responsável do Estado por Itaquera e São Mateus, na década de 70, e a minha mulher era responsável por Guaianazes. A gente sabe disso, porque a gente morava e vivia lá. Nós vivíamos lá, não só trabalhamos lá, nós fomos morar lá. Então, é preciso fazer justiça com o Brasil, com os trabalhadores da saúde, com essa reforma que o Brasil está fazendo. Fez muito, falta muito ainda, e o povo tem razão de reclamar. Aqui, no caso de São Paulo, a Secretaria tem um caso muito particular, Pedro e Célio, é que o SUS só começou a chegar em São Paulo, de verdade, com a nossa secretaria, na Marta Suplicy, em 2001. Porque antes, no final do século, né, o prefeito Paulo Maluf ganhou a eleição e ele não concordava com o SUS, tentou botar um sistema paralelo, não deu certo, né? E aí, na verdade, né, ao contrário de outras cidades que começaram a trabalhar o SUS desde 1990, né, 92, aqui em São Paulo, o SUS começou a ser implantado de verdade em 2001, conosco e na época da prefeita Marta. A gente entrou atrasado. Mas, mesmo assim, eu digo para você, Pedro e Sérgio, nós avançamos bastante. Uns governos fizeram mais, de lá para cá, outros menos, mas eu considero o avanço aqui em São Paulo muito grande, porque eu conheci São Paulo na década de 70, do pré-SUS, e conheço agora. Agora, como você falou, e como o povo quer, e como o povo reclama, a gente quer mais. A administração atual, a Secretaria Municipal de Saúde, tem um corpo de funcionários muito técnicos, concursados, muito bons. A equipe que está lá hoje, inclusive, eu posso discordar e discordo, né, do governo municipal em várias coisas, principalmente na área ambiental, mas na área da saúde, eu digo que o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde é um trabalho muito sério. É um trabalho muito correto, dentro das limitações, vamos dizer, do nosso subfinanciamento, né? É um trabalho sério, é uma equipe séria. O secretário é um bom secretário, embora não seja da área. Eu tenho que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade. E acho que tem feito um trabalho dentro de suas limitações muito bom. E é claro, a gente quer contar sempre, né, com essa equipe, uma continuidade nesse processo. A questão das OS. Quando eu era do meu antigo partido, dos trabalhadores, eles eram totalmente contra. Inclusive entraram numa ação na justiça lá no STF para impedir que as OS se expandissem. Só que quando foram o governo em outros estados, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer o modelo das OS lá. Essas contradições, sabe? Falar uma coisa e fazer outra, né? Bom, mas veja, né? Quando eu fui secretário de saúde aqui, nós trabalhamos com todas as OS e muito bem. O pessoal do PSDB duvidava: Eduardo Jorge, você vai trabalhar com as OS ou vai acabar com as OS? Eu vou trabalhar com as OS e vou fazer mais do que vocês.
Vocês têm 4 OS aqui trabalhando em São Paulo, eu vou trabalhar com mais, e terminamos trabalhando com 12. Diversificamos ainda mais. As OS é uma estrutura de trabalho complementar à área pública, propriamente dita e direta, necessária, Pedro. A gente não pode fazer tudo sozinho, não pode querer fazer tudo sozinho. Eu vou dispensar, por exemplo, né, a colaboração de uma OS que é montada, por exemplo, pelas Irmãs do Santa Marcelina. As Irmãs de Santa Marcelina são uma joia que vieram da Itália para aqui, construir aquele hospital Santa Marcelina lá na Zona Leste. Eu vi, porque eu estava lá no começo, né? Do nada, Pedro. E hoje é o maior hospital filantrópico do Brasil. É maior do que a Santa Casa. E elas têm um OS, elas estão lá há 50, 60 anos trabalhando e querem trabalhar pelo SUS, com a gente, dividindo as responsabilidades. Eu vou dizer, não, eu quero sim. Eu quero. Agora, é claro, você tem que controlar, você tem que planejar, você tem que discutir as diretrizes, porque as diretrizes são públicas, né? Elas têm que atender tudo. Estou dando o exemplo da Santa Marcelina, porque eu adoro elas. A irmã Josefina, que é a fundadora, está lá com 93 anos, médica ginecologista, veio lá da Itália, chegou aqui e disse: o Papa João XXIII falou que é para eu ir para a periferia. Não quero ficar aqui em Perdizes, que a gente tem uma escola em Perdizes muito linda, né? Não vou ficar na periferia, eu vou lá para a periferia e eu vou dispensar um apoio desse. Vou dispensar o apoio da Santa Casa, vou dispensar o apoio do Einstein, vou dispensar o apoio do Sírio, que quer trabalhar conosco. Tem que ser OS séria. Séria, porque você sabe que tem picareta em todas as áreas, né? Então, é claro, isso aí é tarefa nossa, criar, fiscalizar, controlar. Mas eu sou totalmente a favor. Então, em relação ao SUS aqui em São Paulo, se você perguntar algumas sugestões de aperfeiçoamento, eu sempre posso dar, né? Para eles. Então, por exemplo, né? Eu sou do partido da atenção básica, eu sou do partido da saúde da família. Por quê? Porque estudando o paradigma nosso de reforma de saúde, que é o da Inglaterra, paradigma do Sistema Nacional Inglês, que é defendido por todos os partidos. Lá na Inglaterra, os partidos conservadores, trabalhistas, socialistas, liberais, disputam para ver quem apoia mais o Sistema Nacional de Saúde. Porque aquilo ali é um patrimônio nacional. Então, olhando o paradigma do Sistema Nacional Inglês, a chave dele é ter uma atenção básica de alta qualidade. Aqui a gente gosta muito de valorizar, e é importante, a alta tecnologia, né, bem precisa, é bom e tudo, o SUS quer incorporar tudo isso, mas a chave de um sistema de saúde funcionar é a alta qualidade na atenção básica. E isso a gente não tem ainda, porque não tem essa tradição. O SUS inventou o Programa de Saúde da Família, que é uma adaptação do sistema inglês, muito bacana, está mudando a saúde pelo Brasil inteiro, já tem um Programa de Saúde da Família em mais de 50% da população do Brasil todo, mas ainda não crescemos em quantidade, mas ainda a qualidade tem que avançar muito mais. Então, se eu tivesse alguma influência, se tiver com a eleição, o pouco dinheiro que eu tiver de investimento, eu vou investir, eu digo logo, não vou investir em novos hospitais. Os que já tenho, eu vou trabalhar, se precisar, vou para a iniciativa privada fazer parceria, vou procurar o governo do Estado, e o dinheiro que eu tiver, todinho novo, eu vou investir em melhorar a quantidade e a qualidade do Programa Saúde da Família, dos médicos, das enfermeiras, desses maravilhosos trabalhadores que são os agentes comunitários de saúde, vou investir tudo lá. Porque aí é um lugar, Pedro, que você, além de ser atendido e poder resolver 80% dos seus problemas de saúde, a boa atenção básica, tem capacidade de resolver 70%, 80% de todos os problemas. Ele vai ser o seu advogado dentro do sistema de saúde, como é no inglês, vai te encaminhar para o especialista, vai te acompanhar no especialista, na internação, vai continuar ligando. Ele é um fator de humanização, porque você volta a ser conhecido pelo médico, pela enfermeira, pelo agente comunitário, você deixa de ser prontuário, número, e passa a ser conhecido. E os médicos e as enfermeiras são conhecidos do povo também. Então eu digo, né, se eu pudesse, e se eu tiver essa chance, eu vou investir todo o dinheiro novo da saúde no Programa Saúde da Família, nos agentes comunitários, dos médicos de família, nas enfermeiras, porque esse é o caminho de eficiência e de humanização do sistema. Bom, eu vou pedir aí um minutinho só. Mas eu não falei da pandemia, né? Não, a gente vai voltar a falar, e o Célio só está ali, só observando ali. O Célio é especialista em segurança pública, hein? Porque é um outro debate que nós temos que... É uma outra coisa que nós temos que debater aqui também. Mas nós vamos entrar...
Que é o contrário da saúde, a gente não melhorou nada, né? Nós vamos entrar rapidinho no pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Lembrando que o Metrópole em Foco ele tem um oferecimento Sicredi. É a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Vamos entrando já. Aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida. Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor, a aplicação e o saque são fáceis e rápidos e a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim. Poupe no Sicredi. O Sistema de Ensino Objetivo tem mais de 50 anos presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular. E foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Matricule seu filho em uma das unidades do Colégio Objetivo. Acesse objetivopertodevocê.com.br. Colégio Objetivo, educação de qualidade. Em toda a caminhada, há sempre um objetivo. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523, 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Agora o Detran é digital. E os principais serviços passaram para o Super App do Poupa Tempo. Transferência de veículo, segunda via de habilitação, licenciamento, registro de veículo e muitos outros serviços. É o Detran dentro do novo Super App do Poupa Tempo Digital. Um Detran digital na mão de cada cidadão. O Detran agora é digital. Se precisar sair, use máscara. Governo de São Paulo. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Bom, retornando aqui no Metrópole em Foco, hoje nós estamos recebendo Eduardo Jorge, que é pré-candidato a prefeito aqui na cidade de São Paulo, pelo PV. Lembrando que a convenção vai acontecer agora dia 5, né? Dia 5 de setembro. E, por enquanto, só o nome dele que está ali sendo cogitado, provavelmente vai ser homologado aí para prefeito, aí pelo PV. E depois vamos ver. O resto que apareçam outros. Ó, nós recebemos muito aqui um vereador do seu partido, que é o Gilberto Natalini. Bom, eu sou suspeito, eu sou fã dele, é o melhor vereador de São Paulo. Bom, e o Gilberto Natalini, ele eu posso até dizer que ele é meio freguês da casa, né? Ele está sempre aqui conosco, esteve aqui como vereador, esteve aqui como secretário, deixou a secretaria por não concordar com muitas coisas. Bom, mas isso é uma coisa que nós podemos debater depois. E ele também, eu passo aqui a palavra dele, que ele é seu fã também. Bom, mas a pandemia, o Eduardo Viagem,
ninguém estava esperando, era uma coisa que aconteceu, e por ser pandemia, ela acontece no mundo todo, e ainda, como o Célio mesmo diz, nós não fizemos a lição de casa. Nós tínhamos uma colinha, mas não aprendemos a colinha, né? Não fomos buscar a colinha lá de fora. E, enfim, e a pandemia ela tem trazido aí grandes problemas na saúde pública, né? Grandes problemas. Porque muita gente hoje só se fala em coronavírus, mas esquece das outras comorbidades, né? Câncer continua matando, doenças de diabetes continua matando, doenças renais, doenças cardíacas, bom, enfim, uma série de outras doenças que estão aí. Eu queria que você desse uma palhinha sobre isso aí, depois eu quero passar a palavra para o Célio Egídio. Eu tinha prometido fazer um rápido comentário sobre a pandemia, mas também o povo eu acho que o povo quer que eu fale mais sobre saúde, porque saúde realmente é o problema mais difícil que a gente tem nas famílias e na prefeitura, né? Então, antes de entrar nessa questão, um rápido comentário sobre a pandemia e a expectativa e avaliação do trabalho nosso aqui em São Paulo, da nossa Secretaria Municipal, eu ainda, rapidamente, Pedro, porque está no nosso programa, eu faria 3 observações. Uma primeira observação, consequência dessa minha paixão pelo Programa Saúde da Família, pelos agentes comunitários, pelos médicos e enfermeiras que estão lá perto da gente. Nós estamos propondo aqui uma coisa pioneira para o Brasil, que pode, se der certo, pode ser um exemplo para o SUS no Brasil inteiro. É criar por lei uma carreira com progressão, porque hoje o médico, o enfermeiro, o agente comunitário entra no Programa Saúde da Família e fica lá estacionado, não tem progressão. Então, ele termina procurando um outro local onde ele pode progredir, né? Então, nós estamos querendo criar aqui em São Paulo, seria a primeira do Brasil, uma carreira com começo, com progressão, que a pessoa possa ficar, o médico, o enfermeiro, o agente comunitário, os outros profissionais, e ir progredindo, uma carreira para o Programa Saúde da Família, criado por lei, para atender os médicos, as enfermeiras, os agentes comunitários, os outros profissionais que trabalham no Programa Saúde da Família. E uma carreira que seja, por isso que ela é inédita, né? Que ele abrigue os funcionários públicos concursados e também o pessoal das OS que trabalha conosco. Por isso que é novidade, do ponto de vista, inclusive, de gestão e de administração de pessoal. A gente quer que a carreira do Programa Saúde da Família abranja tanto os médicos, os trabalhadores concursados, quanto o pessoal das OS que trabalha conosco. Essa é uma coisa nova, inovadora, está no nosso programa. A outra questão importante é a emergência da telemedicina. Isso do mesmo jeito que o Programa Saúde da Família é uma coisa muito pessoal, é contato, né? A telemedicina tem que vir rapidamente em socorro do SUS. Isso no mundo inteiro já está acontecendo, né? E vai ajudar tanto a atenção básica como as especialidades. Então, um investimento em telemedicina é vital para você melhorar todo esse atendimento do SUS aqui na cidade de São Paulo. A gente tem isso no nosso programa também. E o terceiro ponto, a promoção da saúde. O SUS, com seu subfinanciamento, com todo o esforço dos trabalhadores da saúde, dos secretários de saúde, né, não pode dispensar o apoio das outras políticas públicas, Pedro. O SUS não pode resolver, por exemplo, o problema da poluição do ar de São Paulo, que nos mata, que nos envenena a cada dia o pulmão, o coração. Portanto, a gente tem a promoção, o casamento do SUS com as outras políticas públicas, na promoção da saúde, para evitar que se fique doente, é vital para que o SUS tenha fôlego e melhore a qualidade que você quer melhorar, e eu também quero melhorar, diminuir as filas, atender mais rápido, etc. Então, eu tenho que ter ajuda da política de transporte, eu tenho que tirar o diesel sujo e a gasolina suja que envenena os nossos pulmões e faz aquecimento global aqui em São Paulo. Eu tenho que ter uma política de saneamento mais rápida, tenho que renegociar com a Sabesp mais rapidamente para chegar em 100% de tratamento de esgoto aqui na cidade de São Paulo. A gente já avançou, mas precisa avançar mais. A gente precisa ter uma política em relação à alimentação, para ter uma alimentação saudável. Hoje já existe alimentação em quantidade razoável no Brasil, mas não em qualidade. E a alimentação é o melhor remédio, é a melhor prevenção. Nós temos que ter uma política habitacional para ter habitação digna. Todas essas questões e outras políticas públicas têm que ajudar o SUS, para evitar que você fique doente, que pressione o orçamento pobre do SUS e que tenha mais qualidade de vida para a gente. Então, carreira para o Programa Saúde da Família, telemedicina e promoção da saúde com a ajuda das outras políticas públicas ao SUS. Quanto à pandemia,
eu digo, né? É claro, a pandemia, como a palavra já diz, é é uma epidemia que pegou todo mundo. E todos os sistemas nacionais de saúde reagiram mais ou menos bem. Uns melhores, outros não tão bem. O nosso, o que aconteceu? O presidente da República boicota o combate à epidemia no Brasil. E você, numa epidemia, seja ela da dengue, seja ela a antiga da varíola, da febre amarela, Pedro, uma coisa essencial é a comunicação da autoridade com a população. Porque uma epidemia como essa se vence pelo trabalho dos trabalhadores da saúde, se vence pelo trabalho do SUS, mas se vence também pela colaboração da população. Se eu, autoridade, não explico bem à população quais são os sacrifícios, as mudanças de hábitos que eu tenho que ter para ajudar a ação do Sistema Nacional de Saúde funcionar, eu estou boicotando o trabalho. Então, eu tenho um presidente da República que diz, não precisa usar máscara, não precisa ter isolamento social, use um medicamento que não está autorizado nem reconhecido. Né? Imagina a confusão que isso cria na cabeça do povo. Porque o isolamento social é uma coisa muito difícil de fazer, e principalmente para a população mais pobre, né? Se eu tenho alguém dizendo que aquilo não vale nada, eu desoriento o povo, né? Então eu acho que o Brasil teve essa conjuntura especial, um pouco parecido com os Estados Unidos, né? O sistema de saúde nosso está reagindo, os trabalhadores, os secretários de saúde, os prefeitos, os governadores estão trabalhando, uns mais, outros menos, mas a gente tem esse fator que atrapalha muito. Morreria gente com epidemia no Brasil? Sim, morreu na Itália, morreu na China, morreu na Alemanha, que tem o melhor sistema de saúde, mais organizado, mais poderoso, e que tem a liderança da Angela Merkel, que eu considero a maior estadista hoje no mundo inteiro, mas morreu na Alemanha. Mas teria morrido menos gente se a gente tivesse uma sintonia mais adequada entre Brasília, entre São Paulo, entre Bahia, entre Amazonas, entre Rio Grande do Sul. Essa é uma questão que a gente tem que saber. E que, então, eu acho que nesse ponto de vista, né, eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, já entrando em São Paulo, dentro dessas condições adversas de subfinanciamento, dentro dessas condições adversas de ter um presidente da República que desorienta a população e prejudica a população disso, eu acho que ela fez um trabalho razoável. Ah, mas morreu, né? Porque morreu na Itália, morreu na Alemanha, mas eu acho, então, para fazer justiça, que esse pessoal do Programa Saúde da Família, desde o agente comunitário que vai lá nas casas, orienta, até a cúpula da Secretaria, aqui em São Paulo, tem feito um bom trabalho. Eu acho que a gente deve apoiá-los cada vez mais para melhorar mais isso. Mas eu reconheço que, dentro dessas limitações, o trabalho foi um trabalho que foi possível fazer. Perfeito. Bom, eu vou passar a pergunta agora para o Célio Egídio aí, que está quietinho lá, ali, ao lado do livro dele. Fique à vontade, Célio Egídio. Pré-candidato, de fato, saúde é fundamental, né? Não tem como sobrevivermos, não tem como trabalharmos, não tem como falar em educação sem uma base de saúde. Mas a pandemia ela trouxe também uma novidade, a digitalização da sociedade. Né? Então, hoje virou-se a chave da digitalização. Não sei se ela vai continuar dessa forma pós-pandemia, alguns acreditam que sim. Mas o home office parece que ele chegou em parte nas empresas, isso vai diminuir o impacto na questão, inclusive, de poluição, a mudança na mobilidade, mas no critério administração pública municipal, a educação, qual o seu projeto para uma digitalização, né, do processo educacional no município? Né? O que seria possível ser feito no ensino à distância, em aula remota? Mesmo porque os grandes países que tiveram uma inovação na área ambiental, eles primeiro tiveram uma revolução na educação. Vide que os maiores capitais hoje são na área da inovação e não na área de indústria poluidora. Então, como revolucionar a educação, né, no município de São Paulo, com, inclusive, essa inclusão digital necessária hoje? Porque quem estiver fora do mundo digital, ele está fora realmente do mercado de trabalho. Sério, você toca na outra política fundamental para o combate à desigualdade. A primeira, a saúde, e a segunda, a educação. Acho que são as duas questões mais importantes e, por acaso, as duas estão sob grande influência municipal. Portanto, é isso que nós estamos discutindo agora em 20, para o enfrentamento da desigualdade.
além da questão ambiental no mundo, além da questão do aquecimento global, que é a questão, do meu ponto de vista, mais importante para a sobrevivência da humanidade e do planeta, a gente sofre um outro processo vertiginoso, sério, que é a questão da mudança do mundo do trabalho, da produção também. Isso mudou tudo, né, em relação ao século XIX e ao século XX. E vai mudando cada vez mais rápido. Eu, por exemplo, que estou com mais de 70, tenho certa dificuldade, tive dificuldade até para entrar na entrevista aqui do Pedro Nastre, né? Quase que se a minha filha não viesse me socorrer, eu não estaria nem falando com vocês. Bom, então isso realmente que você está falando é uma questão fundamental. Eu quero, então, novamente, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer justiça, né? E sou parlamentarista, e o parlamentarista acredita no trabalho profissional dos trabalhadores do serviço público. Eu quero fazer uma homenagem à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. É provavelmente a Secretaria Municipal de Educação maior do mundo. O trabalho que esse pessoal faz é um trabalho extraordinário. A minha filha é professora, concursada da municipal, trabalhou na periferia, agora é diretora de escola, percorreu todo. Então, eu sempre converso com ela sobre as dificuldades e as grandezas desse sistema municipal de saúde, municipal de educação aqui de São Paulo. Eu sou muito amigo do secretário de Educação, que eu considero o melhor que passou nos últimos anos aqui em São Paulo, Alexandre Schneider. Foi secretário muitos anos, consegue, porque o pessoal da educação é um pessoal muito participativo, os professores, os funcionários. Alexandre conseguia conversar com todo mundo, da extrema esquerda com a extrema direita, é um homem extraordinário, eu estou sempre conversando com ele, e ele é um amigo do Partido Verde que nos aconselha. Eu acho que o que o Célio fala, Pedro, na verdade é uma dificuldade, é uma novidade que pode virar uma oportunidade. E uma oportunidade chave para uma cidade mundial, uma cidade nacional e mundial como São Paulo, que deve querer continuar sendo uma cidade líder nesse processo de globalização. São Paulo, as pessoas às vezes não notam, é a maior cidade mundial do Hemisfério Sul. É a maior. Sim, porque as outras cidades mundiais estão, por um acaso, no Hemisfério Norte. Nós somos a maior cidade mundial do Hemisfério Sul, sério. E se a gente não tiver o trabalhador preparado para a tarefa de uma cidade mundial, onde os serviços jogam um papel-chave, a articulação, o comando de serviços, a articulação com a indústria, com a agricultura, as cidades mundiais são sedes, blocos de comando da indústria, da agricultura. A agricultura é feita lá no Mato Grosso, mas tem muita gente coordenando daqui. A indústria é feita lá no interior da Bahia, mas tem muita gente coordenando daqui. A gente tem que ter um pessoal nosso preparado nisso. Então, duas questões eu acho que são chaves para avançar na estrutura da nossa educação municipal, que eu considero um pessoal muito bom. Muito bom. É língua e informática. Então, sem isso, né, não, o rapaz, a moça, eles vão entrar numa desvantagem tremenda para tentar se localizar no mundo do trabalho. E isso vai prejudicar a cidade, porque a gente não vai ter a mão de obra preparada, que fala inglês, por exemplo, que eu não gosto de inglês, não gosto dos Estados Unidos, mas o inglês é a língua da globalização. Então, os nossos meninos e meninas têm que sair da escola hoje falando inglês. Como é que eu vou entrar na informática? Como é que eu vou conversar com o mundo inteiro se eu não sei falar inglês? Eu sofro por causa disso, porque eu era muito mais adepto do francês, não gostava do inglês, por preconceitos ideológicos, babacas, e aí hoje eu bato a cabeça. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que reforçar muito na educação nossa é língua. E língua, gosta ou não gosta, os nossos meninos e meninas têm que sair falando inglês. Tem que sair entendendo inglês. Segunda coisa é a questão da tecnologia, da informática. Tem que saber mexer nisso. Todo o trabalho, inclusive a agricultura, vai ser ligada a essa questão. Portanto, essa questão, então, voltando à pandemia, e essa circunstância de que eu vou ter muita coisa feita à distância, né, é uma oportunidade para a Secretaria Municipal de Educação avançar nessa capacitação na informática, tanto dos professores quanto dos alunos. Então, na prática, né, essa convivência à distância parcial que a pandemia vai nos obrigar, pode ajudar nesse processo de formação, de intimidade cada vez maior das crianças, dos alunos, com a questão
eletrônica da informática. Então, eu insistiria nesses 2 pontos, língua e informática. Tem um terceiro ponto, que é a questão da cultura, né? Eu acho que a música, o teatro, é uma coisa extraordinária na formação humanística das pessoas. Eu acho que a nossa Secretaria Municipal devia ter uma integração muito maior com a Secretaria da Cultura, porque você aprender a linguagem da música, com a linguagem da música, você abre a cabeça para a matemática, você abre a cabeça para a história, abre a cabeça para a história da humanidade, e depois você faz o que quiser com aquilo. O gênero musical depende de cada um, mas dominar a história, a linguagem musical, é uma coisa, é um complemento. Até hoje, uma das das minhas frustrações é que eu não sei ler aquela pauta. Eu não entendo. Então, veja, né? É uma terceira questão que eu colocaria, né? Junto com o inglês, junto com a informática, a cultura, e principalmente a música. E outra coisa, para concluir, Sérgio, se você me der a honra e tiver a paciência de olhar os nossos 100 pontos, você vai ver um ponto muito polêmico que está ligado à educação, à centralidade da educação e também de como a gente encara a profissionalização no setor público. Eu que sou funcionário concursado há 44 anos, né? Na Secretaria do Estado, não sou da Prefeitura, sou do Estado. Nós estamos colocando um ponto lá muito polêmico, que é o seguinte: o parâmetro, nós achamos que o Brasil tem uma desigualdade salarial aberrante, inclusive no serviço público. Eu não posso chegar no nível da Suécia já, né? A Suécia é lá. O menor salário e o maior salário, Pedro, a distância é assim. Aqui no Brasil é assim, né? Então eu não posso ir para a Suécia imediatamente. Mas nós temos que dar alguma contribuição. O que é que o Partido Verde está dando como contribuição nesse programa de 100 pontos? Eu peço à população, tenha paciência, entre lá, www.pvsaopaulo.org.br. Tem um ponto lá, que eu não sei o número aqui de cabeça, porque são 100 pontos, quem está dizendo o seguinte, Sérgio: a estrutura salarial da prefeitura vai ser reflexo da carreira dos profissionais da educação. Você entendeu? Entendi. Entendeu? Os profissionais da educação têm uma carreira que foi elaborada ao longo desses anos por vários governos, do PSDB, do PT, uma carreira razoável, e que tem um início e tem um teto. Eu fui lá pesquisar, inclusive, porque a minha filha faz parte dessa carreira, né? Então, o que nós estamos propondo é que a carreira da educação vai ser a base, os parâmetros da carreira da educação, os limites da carreira da educação, é a base para toda a prefeitura. E quem tiver acima do patamar maior que um profissional da educação de São Paulo pode chegar, que pelo que eu entendi lá, aqueles números são sempre meio complicados, mas que eu entendi lá, Sérgio, que um profissional de educação nosso municipal que percorra todo o percurso, vai lá com 30, 35 anos de trabalho, ele pode chegar num patamar máximo de uns 18 mil reais de salário. Mas passando com todos os concursos, diretor, coordenador, pode chegar até 18 mil, incluindo coordenadores e diretores de escola. Esse é o teto da prefeitura nosso. Nós vamos propor que o teto da prefeitura seja o teto dos trabalhadores da educação. Ninguém pode ganhar mais na prefeitura do que um profissional da educação no topo da sua carreira. Isso é muito importante, primeiro, para valorizar o professor. Qualquer mudança o professor é o parâmetro. A aproximação entre o maior e o menor é o professor que vai dar o parâmetro. O teto é o professor que vai dar o teto. E quem já estiver acima, o que pode acontecer? Congela. Congela e espera. Vão dizer, nós vamos perder profissionais muito qualificados. Não vão. Não vão. Eu tenho experiência disso. Não vão abandonar a carreira. Porque quem tem um concurso hoje no Brasil, uma carreira estabilizada, isso é joia. É preciosidade e é raridade cada vez maior. Segundo, se ele quiser ir embora, vai vir jovem. Está sim de jovens brasileiros muito bem qualificados em todas as áreas que estão dispostos a fazer concurso e vir trabalhar com um salário desse tipo de teto, né? Então, essa é uma questão que eu acho muito importante. Eu sei que é polêmico na minha área, na área de auditores, jurídicos, vão ficar meio nervosos, mas isso é para o bem da administração pública. Então, essa é uma questão muito importante. O nosso parâmetro
salarial, de progressão de carreira, que o PV defende, é espelhar na carreira dos profissionais da educação. Quem estiver acima do teto, espere. Bom, nós estamos aí caminhando já para o final do programa. A gente vai conversando, às vezes fala 1h30 de programa, é muita coisa. Não, vê que não é, porque a gente não começou, nem começamos a explorar os pontos aqui. São 100 pontos, né? Então. Pedro, eu posso reivindicar, por exemplo, né? Eu posso falar alguma coisa do verde? Eu posso falar alguma coisa da democracia? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Quesito força de trabalho, tá? Nós não podemos deixar aí de citar que o home office, ele ganhou aí o destaque nesse período de pandemia, certo? Bom, políticas, protocolos aí sobre saúde, segurança aí, desafios a serem monitorados por essa nova realidade. Uma questão aí, ela diz respeito à reposição de mão de obra. Empresas que tiveram que realizar desligamentos durante essa crise vão precisar se reestruturar aí por força do trabalho. Bom, nesse sentido aí, quais as soluções para trazer mão de obra temporária, especializada, qualificada aí para atender rapidamente o momento? Que tipo de políticas públicas, né, para emprego, geração de emprego e renda o senhor pretende implantar, caso eleito prefeito da cidade de São Paulo, para alavancar a economia local, tá? Que agora se encontra mais do que nunca estagnada, né? E na sua avaliação, a situação do comércio aqui da capital, o que o senhor pretende fazer para dar uma melhorada nessa situação e da economia local? Bom, isso aí, é claro, a cidade nacional tem papel de liderança nisso, mas estão ligados muito mais a políticas nacionais. O que acontece em São Paulo tem reflexo e reflete lá em Crato, em Juazeiro. São Paulo ele tem reflexo com a cidade, com o Brasil inteiro, né? Então, essas questões do comércio, da economia, do trabalho, estão muito ligados a erros e acertos de uma política nacional em relação a essas questões. É claro, São Paulo pode influenciar, liderar, inclusive no debate em Brasília, o peso da cidade de São Paulo, para que haja esses socorros, essas questões que se levantou, deve se fazer, inclusive em Brasília, né? E São Paulo deve usar esse peso de cidade mundial em relação a isso. Mas em relação à política de trabalho, né? Pedro, a principal defesa do Partido Verde para São Paulo e para o Brasil é a redução da jornada de trabalho. Não existe possibilidade, com a acelerada revolução digital da inteligência artificial, da informática, em você conseguir ter trabalho em quantidade e qualidade para ser ofertado principalmente para os jovens, se você não enfrentar a questão da divisão do acesso ao trabalho. Então, o Partido Verde defende, na Europa e aqui, a redução da jornada de trabalho, para dividir melhor as oportunidades de chegar no trabalho. Com isso, eu, inclusive, apresentei uma emenda nesse sentido que está lá registrada. Eu já saí do Congresso, mas continua lá. Até chegar em 6 horas de trabalho por dia, né? São 30 horas semanais. Eu acho, inclusive, que aqui na Prefeitura, porque isso estaria no nosso âmbito, a gente devia aplicar isso. Devia aplicar na Prefeitura, porque isso seria decisão nossa, lei nossa, né? A jornada de 30 horas semanais. É claro, com isso você vai ter maiores oportunidades de trabalho, mas a Prefeitura não tem condição de absorver todo mundo, né? Mas já dá a sua contribuição, sinaliza que isso é possível, sinaliza que com o trabalho e com o teletrabalho a eficiência disso é real, nós vamos ganhar com isso, nós não vamos perder, não vamos perder, pelo contrário, eu tenho visto aqui até, porque, por exemplo, a minha mulher porque é área de população de risco, e é médica, trabalha aqui no home office. Eu digo, você está trabalhando mais do que trabalhava antes? Quantas horas extras você já fez hoje, né? Até está dando para a prefeitura 3 horas a mais por dia. Então, eu acho que o trabalhador no trabalho à distância, né? Você tem que até ter cuidado nisso, né? Para ele não começar a ocupar um espaço demais, que ele tem que cuidar dos filhos, da mulher, dos amigos e tudo, né? Eu acho que a gente combinando
trabalho à distância, com jornada reduzida, acompanhando muito bem isso, nós não vamos perder a eficiência, pelo contrário, nós vamos ganhar. Então, eu acho que São Paulo, a cidade de São Paulo devia dar exemplo nisso. 6 horas, 30 horas semanais para ter mais trabalho para todo mundo, em todas as áreas. Célio Egídio, nós estamos chegando já no finzinho. Você fica aí à vontade, depois nós vamos nos despedir do Eduardo Jorge. Eu queria falar de um tema que só a gente fala. Não é o verde. Não é o verde, é a democracia. Célio faz a democracia na cidade. O Célio faz a pergunta e você já responde e já emenda com a sua, ok? Eu não gosto de fazer isso. Não tem problema. Aqui fica que nem o Levi Fidelis, é a casa do titio. Pré-candidato, só para a gente fechar, aí estamos no finalzinho, aí somente uma visão. Qual é a sua visão de melhora aí na área de segurança urbana? Tivemos aqui na última administração uma implantação de várias câmeras nas ruas, uma central de monitoramento. Qual que seria a sua? Isso é bom, é necessário. Temos que ter cuidado com a privacidade, né? Não se pode ultrapassar certos limites, né? Como alguns países fazem, né? Por isso que a democracia é boa, porque a gente pode se defender do Estado invasor. Mas toda essa parte de modernização, de acompanhamento, de câmeras, eu acho uma coisa muito boa. Segundo, eu acho que a gente tem uma guarda municipal, um pessoal muito bacana. Eu tive muito contato com eles, porque a gente criou a seção de guarda ambiental dentro da Guarda Municipal de São Paulo. Foi a gente que criou, na época lá nossa, secretário do Meio Ambiente. Eu acho que a gente devia usar mais essa nossa Guarda Municipal numa presença maior nos bairros, numa aproximação maior com as entidades populares dos bairros, para ter uma intimidade, para ter uma aproximação, evitar vamos dizer assim, esse estranhamento que às vezes existe, né, entre a população, às vezes a população da periferia, com as áreas de segurança. Eu acho que a nossa Guarda Municipal poderia fazer um papel muito grande de diálogo com as entidades, com as associações, com associações de jovens na periferia. Continuar uma política forte que existia antigamente e foi abandonada, que é de desarmamento, buscar ativamente tirar as armas de fogo de circulação, as legais, e para isso até dando um prêmio para quem abre mão, mas ir buscar e procurar fiscalizar, ir atrás das ilegais para desarmar o máximo possível esse pessoal da economia do crime. Eu acho que a prefeitura devia se aproximar mais da Secretaria de Segurança, porque a Polícia Militar e a Polícia Civil é trabalho do Estado, né? Mas eu acho que a prefeitura devia estar mais presente, ouvindo inclusive as queixas da população da periferia, dos jovens, em relação, às vezes, a comportamentos inadequados da Polícia Militar e da Polícia Civil. A prefeitura devia ouvir mais essas queixas e ser um interlocutor dessas queixas da população para melhorar o trabalho da polícia. A polícia é necessária, a polícia é um órgão fundamental, mas a prefeitura devia fazer muito esse papel de interlocutor entre as queixas que a população da periferia tem em relação a alguns comportamentos inadequados e excessivamente violentos, principalmente na polícia militar. E, finalmente, Célio, uma coisa que eu defendo e acho que é fundamental. Você não vai conseguir quebrar a epidemia de crimes violentos aqui no Brasil, que mata 40 a 50 mil pessoas por ano. É um Vietnã por ano que a gente perde na epidemia de assassinatos, de mortes violentas por arma de fogo, se você não enfrentar com verdade, com coragem, a base econômica da economia do crime. A economia do crime só cresceu nos últimos 45 anos. A base da economia do crime no mundo e no Brasil é o monopólio que a economia do crime, que os grupos organizados do crime organizado têm da venda de drogas psicoativas ilegais. Uruguai, Holanda, Canadá, Estados Unidos, todos esses países, a massa cinzenta está funcionando e está dizendo essa política de deixar o monopólio das drogas psicoativas na mão da economia do crime é um capitalismo paralelo, fora da legalidade, que é a base da criminalidade. É claro que não é só a base dele, mas é a base. Daí ele parte para outros tipos de crime. Sem enfrentar isso, com coragem,
como outros países já estão fazendo, legalizando, descriminalizando, principalmente começando pelas drogas psicoativas mais leves, como a cannabis, nós não temos condições de quebrar o poderio cada vez maior da economia do crime. Isso vale para o Brasil e vale para outros países. Temos que entrar nesse assunto. E a Prefeitura de São Paulo, novamente é uma questão nacional, eu sei, mas a Prefeitura de São Paulo pode sim jogar um papel muito grande, porque existe um preconceito muito grande. A família tem insegurança com isso. Será que meu filho ou minha filha vai ter mais contato com a droga psicoativa ilegal se a coisa for legalizada? A Prefeitura, e se a gente estiver lá, nós vamos entrar nessa discussão nacional. Essa é a principal questão de segurança pública hoje no Brasil. O poderio cada vez maior dos grupos criminosos baseados no monopólio do comércio das drogas psicoativas ilegais. Podem se fechar os olhos a isso. Nós do PV não vamos fechar os olhos a isso. Bom, pré-candidato Eduardo Jorge, infelizmente, não vai ter jeito. Nós estamos aqui em cima do horário e, sabe, nós temos que entregar o programa porque logo após agora vai entrar o Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade, que também eu acho que deveria ser discutido isso. Claro, tem vários pontos sobre nós velhos lá. Sim. É o meu caso. Nós estamos falando da terceira, quarta idade, e como ele fala, já está prestando... É o meu caso. Assim, nós vamos terminar, mas já lhe fazendo o convite para que a partir do dia 5, depois da convenção, volte aqui, a gente vai conversar e vamos abrir espaço, porque quem tem que escolher o prefeito que vai comandar essa cidade é a população, porque é através do voto, na verdade. Então, nós temos que explorar quanto mais e melhor essas propostas, não só do PV, mas do PSDB, do PSB, do PT, do PCdoB, e, bom, enfim, abrindo espaço a todos eles. Eu quero agradecer a sua presença. Eu sei que agora, numa próxima entrevista, nós já estamos conectados, vai ser muito mais fácil aí entrar, né? Também estou aprendendo, vou deixar claro que também estou aprendendo essa nova modalidade aí, a internet, mas deixa aqui. Eu quero agradecer a sua presença. Célio, você fica à vontade, e depois eu deixo aí a consideração para o Eduardo Jorge, as considerações finais. Obrigado, Célio, e eu já estou terminando aqui. Bom, obrigado, pré-candidato. Como falou para todos os nossos entrevistados, boa sorte, coragem aí no certame eleitoral. Ele não é fácil, o certame eleitoral municipal ele é bem acirrado, e nós esperamos uma cidade melhor. Afinal, nosso programa busca discutir a cidade, seus problemas, a cidade que queremos e também a cidade que não queremos. Espero que você consiga aí o pleito e realmente traga uma cidade que queremos para a melhoria da vida de todos os cidadãos da cidade de São Paulo. Boa sorte. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Vamos seguindo nesse regime pandêmico que estamos vivendo. Forte abraço a todos. Eduardo? Obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. Eu agradeço essa conversa. Eu recomendo, então, aqueles que têm interesse e conhecer melhor esses 100 pontos para a cidade de São Paulo, que vão lá, www.pvsaopaulo.org.br. Vocês também vão conhecer a nossa chapa de vereadores, são 83, chapa completa, passando a cota das mulheres com folga, com juventude. Tem candidato de 18 anos, tem candidato de 93 anos, de todas as áreas da cidade de São Paulo, de todas as políticas públicas. Tem candidata que é a maior líder dos ciclistas do Brasil. Tem candidatos na área da causa animal, que são mulheres extraordinárias. Tem rapazes que trabalham na questão de transporte. Então, vão lá. A prioridade é uma prioridade muito grande, que vocês conheçam os nossos candidatos a vereadores. www.pvsaopaulo.org.br. Vocês vão ver lá nos 100 pontos coisas muito interessantes. Por exemplo, todo mundo fala que quer melhorar o transporte público, mais eficiente. A gente quer também, mas a gente está dizendo de como vai buscar dinheiro novo para isso. Que essa que é a questão. Nós já estamos hoje com quase 3 bilhões de subsídio para esse transporte, que a gente também critica, Nós estamos dizendo que vamos melhorar e dizendo aonde buscar dinheiro novo. Vejam lá o ponto sobre dinheiro novo, pedágio urbano, por exemplo, nós defendemos. Vejam lá a questão do verde. Nós achamos que a cidade de São Paulo merece ter 200 parques. A gente quer ter um parque
ao alcance de, no máximo, 1 ou 2 quilômetros de cada dona de casa, de cada criança da cidade de São Paulo. Nós estamos com 100 e poucos parques e nós estamos propondo 50 parques em 4 anos e mais 50 parques para outra gestão, deixar bem encaminhado, 200 parques para São Paulo. Esse é um projeto do Verde nosso, incluindo os parques lineares, parques naturais, defesa do parque lá na região do Vale do Tietê, ali, o Parque do Tietê, o parque no entorno do Rodoanel Norte, várias coisas interessantes na área verde. E, finalmente, o último ponto lá, que é o ponto 10, é a democratização da gestão aqui em São Paulo. Nós queremos que cada subprefeitura tenha um conselho deliberativo eleito pelo povo, com decisão proporcional à população sobre os investimentos, que passem primeiro pelo Conselho de Representantes eleitos em Guaianazes, em Perus, em Grajaú, em Campo Limpo, e depois cheguem na Câmara já com o respaldo eleito da população da região. Ou seja, em vez de ter 55 vereadores somente, a gente quer ter 1.600 líderes eleitos. E não tem custo, porque lá é trabalho voluntário. Então, vejam essas questões polêmicas. O Partido Verde é o partido de propostas polêmicas e avançadas. Obrigado, Eduardo. Nós estamos em cima da hora. Lembrando que esse programa teve o oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Fica agora Lucas Neto, melhor para a melhor idade. Voltamos com o Eduardo Jorge para a semana que vem. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Gostei. A gente vai voltar a se falar aí. Já vou fazer o convite, já vou deixar o convite pronto. Assim que terminar a convenção, você volta aqui, nós temos muita coisa para conversar. Um programa só não dá, mas dá para a gente fazer uns 2, 3 aí e também responder a pergunta dos nossos ouvintes. Claro, eu acho importante isso, a pergunta dos nossos ouvintes. Gostei. Claro. Pedro, bom, se eu vou voltar depois do dia 5, eu não sei, mas foi boa a conversa. Foi, não, veja bem, a gente procura não fazer aqueles embates políticos. Claro, né? Nós temos que ouvir propostas. Se não ouvir propostas, a população ela fica muitas vezes assim, sem conhecer candidatos, porque ela não ouve as propostas do candidato. Muitas vezes, numa entrevista, o candidato tem lá 2 minutinhos para falar. Não, deixa ele explanar, deixa ele mostrar a ideia dele. Fica muito mais elucidador. E depois aí, quem sabe, a gente tomar um café junto, né, Eduardo? Eu lhe conheço lá do nosso o Parque do Cordeiro, quando você foi inaugurar lá o Parque do Cordeiro, lá, do pessoal que é da região ali, né? Mas... Ali aquela avenida grande que tem ali, como é que chama? Vicente Rau. Vicente Rau, Professor Vicente Rau. Ali foi uma luta ali também da comunidade ali, porque era um terreno, ninguém sabia se era da prefeitura, ninguém sabia se era do Estado, e de repente um vereador colocou o cunhado dele ali dentro para ser posseiro do terreno. E conseguiram tirar um vereador, hein? Então, e isso, Pedro, isso é espalhado pela cidade inteira. O trabalho nosso lá na secretaria foi garimpar as áreas. Porque você teve dinheiro para desapropriar. A maioria das áreas a gente garimpou, era área estadual, área da EMAI, área da prefeitura, e estava lá abandonada para ser invadida, né? A gente chegou primeiro e foi botando os parques nessas áreas, né? É uma garimpagem que a gente tem que fazer. Eu acho importante que a população, que a comunidade saiba que aquela área é uma área que pertence ao poder público, então, portanto, também é uma área nossa. Então, vamos tomar nós conta dessa área, sabe? E eu acho que com um jeitinho as pessoas conseguem fazer. Eu fiz umas coisas aqui sensacionais, que eu abri espaço para um projeto que nós fizemos lá no Jardim La Pena, não sei se conhece, lá em São Miguel Paulista, fundão de São Miguel, junto com o pessoal do Tidecetuba, e fizemos ali crianças de 12 até os jovens de 17 anos. Eu fui dar uma palestra, eles queriam fazer um jornal para a escola, eu falei, é mais importante que fazer um jornal para a escola, é isso aqui, vocês têm um celular na mão, vocês gravam, vocês filmam, vocês fotografam, vamos mapeia a sua região, os problemas que ela tem, procura com o seu pessoal que mora aí, qual a solução
né, que vocês acham que poderia ser dada nesse sentido. E na hora que vocês fizerem todo esse material, que é o material de pesquisa, o material de reportagem, nós vamos publicar. E eles falaram, tá, mas na hora que estiver pronto, como é que vai fazer? Eu falei, aí eu abro o espaço, coloquei eles, 16 crianças dentro do estúdio, chamei o prefeito na época, era prefeito regional, subprefeito, falei, subprefeito, está aqui a população, os jovens da sua região, com demandas, e eu gostaria que o senhor respondesse aqui ao vivo, né? E isso aí já está registrado. E foi muito bacana. Eu falei, olha, eu acho que a rádio vai começar a ampliar isso, dar voz a esses jovens, para que eles tragam as demandas, eles sejam os protagonistas, que não tem que caminhar junto com a prefeitura. Eu não posso ser apenas eu não quero ser coadjuvante, certo? Não podemos ser atores coadjuvantes, temos que ser atores principais. É por isso que esse ponto, que é o 10º ponto nosso de mais democracia, né, é muito importante. Porque São Paulo, como é que você pode ter uma democracia representativa, liberal, com 12 milhões de habitantes, e que tem 55 parlamentares eleitos por a gente, e mais 2 ou 3 deputados estaduais e federais? Quer dizer, a democracia representativa liberal, aqui em São Paulo, é altamente precária. Você vira, são verdadeiros barões da democracia, que criam, inclusive, impérios familiares. Vão botando o irmão aqui, o irmão acolá, o filho lá, o cunhado, né? Então, veja, a proposta nossa, isso eu venho insistindo desde a época da Luiza Erundina, né? São Paulo não pode ficar com 55 vereadores. Ah, mas como é que você vai fazer? Vai gastar mais? Não. O povo quer participar, você quer participar, a dona de casa quer participar, o empresário quer participar. Se eu tiver em cada subprefeitura uma espécie de conselho de representantes eleitos pelo povo, voluntários, que vão controlar, vão fiscalizar, controlar, criticar e decidir, porque tem que decidir. Porque hoje tem um conselho participativo que não decide nada. Nada. Zero. Pois não reúne. Você vai lá para não decidir nada. Então eu tenho que ter, proporcionalmente à população, o que a gente vai investir na cidade. Então, Grajaú, Perus, Brasilândia, Itaquera, São Mateus, o Conselho Popular desses locais, eleitos de representantes, vai decidir quais são os investimentos, aquela quantidade de investimento tem que ser decidido lá em São Mateus. De São Mateus, ele manda para compor o orçamento lá na Câmara, e os vereadores e senadores, né, 55, vão compatibilizar. Mas a decisão lá, isso daí vai dar uma explosão de democracia, de participação, Pedro. Você vai ter 1.700 líderes eleitos por a gente, né, ajudando a governar a cidade de São Paulo. É a escola da democracia. Sim, vai ter que ser dessa forma mesmo. Eduardo Jorge, eu vou ter que entrar agora numa gravação. Eu agradeço. A gente só estava se falando aí via WhatsApp, aí eu também não sou muito bom nisso. Tá? Quem está me ensinando é minha filha. Eu tenho uma filha pedagoga, que agora ela começa a trabalhar às 8 da manhã, fica até às 10 da noite. Ela está trabalhando remotamente. Ela fala, ó, pai, trabalho muito mais. É aquilo que eu falei, né? Ela é assim. E tem uma filha na área de saúde. Infelizmente, ela não conseguiu cursar medicina, e ela estava cansada de fazer cursinho. Ela partiu e falou, antes de fazer cursinho, eu vou fazer, já que eu não entrei em medicina, eu vou fazer enfermagem. E ela é uma grande enfermeira. A enfermeira, na verdade, para a administração, a enfermeira é muito melhor que médico, porque médico é muito distraído. A enfermeira, não, aquilo ela ajuda bastante. Ela manda. Tem pós-graduação, participou de um evento na Unifesp, em que tinha um pessoal da USP, tinha um pessoal da PUC, e ela sozinha, com o TCC dela, pegou 3º lugar. TCC dela, hoje ela trabalha no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Eu fui assessor de imprensa voluntário do Arnaldo, porque eles não têm dinheiro para pagar, então, mas o mínimo que eu podia fazer é isso. E coloquei minha filha, ela ficou 1 ano e meio trabalhando lá, de graça.
Mas ela aprendeu, esse de graça, não foi de graça, porque o que ela aprendeu lá não tem dinheiro que pague. Hoje não, hoje contrataram, hoje ela toma conta, ela é uma supervisora ali da coisa, e ela botou ordem no instituto, ela ama o que ela faz. A Carolina, Ana Carolina, ela ama o que faz. E a Carla, que é a mais novinha, ela é professora, né? Eu tenho uma filha pedagoga, uma filha psicóloga, a Carolina, que é enfermeira, e o Rafael, bom, homem é diferente, né? Esse está mais tranquilo na vida, ele quer 4 mulheres cuidando da vida dele, ele foi fazer eventos, foi fazer marketing. Diga a sua filha enfermeira, né, que a minha prática de 44 anos na saúde pública e de 2 vezes secretário de saúde, que a minha tia lá está rezando por mim por causa disso, no céu, eu digo, toda vez que eu tinha que decidir sobre quem ia dirigir uma unidade de saúde, se tivesse um médico ou enfermeira, eu nem piscava. Era enfermeira mesmo, o médico, a enfermeira tem mais espírito de organização, né, sistemática, né, mais concentrada, mais focada, né? Bom, Eduardo Jorge, muito obrigado. Está marcado aí, a gente pode combinar logo depois porque agora já vai ser semana que vem, né? A convenção, logo depois da convenção, a gente já acionar e voltar aqui e começar a discutir os outros pontos de toda aí o projeto aí para a cidade de São Paulo. Vamos começar a discutir isso aí. Gostei muito, eu já li e achei assim das coisas, uma de projetos mais consistentes que eu vi até agora. Os outros eles falam, é muito genérico, né? Muito genérico. Nós vamos aumentar o número de hospitais. Tá, mas cadê o dinheiro para você aumentar o número de hospitais? Para você aumentar o número de hospitais, você precisa ter equipamentos, você precisa ter profissionais depois, mas da onde vem esse dinheiro? Bom, isso aí a gente vai fazer parceria. Quer dizer, é muito genérico a coisa que não vai acontecer nunca. No hospital você gasta X para construir, equipar, inaugurar, e depois gasta X por ano para manter. Para manter. X por ano, de todo o investimento, X por ano. Então... Nossa. Você tem uma por isso que sem atenção básica, o sistema não fica de pé. Exato. Do ponto de vista orçamentário, né? Como os economistas gostam, né? Oi, Eduardo. Muito obrigado. Volta, então? Posso convidar você volta? Tá bem, claro. Legal. Se eu for candidato, que eu não sei, isso aí é... vai ser, sim. Vai ser. Vou falar vou pedir para o Natalino, eu moro próximo do Natalino, vamos fazer campanha para o Eduardo Jorge. Até o dia 5 nós temos que fazer a campanha para ele ser um candidato. Depois vamos ver com quem vai compor. Aí é outra coisa. Tá bom. Muito obrigado, hein, Eduardo? Obrigado.